Olá, bem-vindos ao História em Casa. E a aula de hoje é sobre Getúlio Vargas, uma continuidade da aula anterior, que foi a respeito do governo provisório de 1930 a 1934, e nesta aula a gente vai ver o governo constitucional de 1934 a 1937. A gente vai ver que nesse período vai coincidir com regimes autoritários na Europa, como 1933, Hitler ascende ao poder na Alemanha. Também nessa mesma época, Francisco Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Stalin na União Soviética e o Brasil tem Getúlio Vargas, que vai se aproximar muito de algumas ideias de alguns desses nomes aí, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no próximo vídeo, no próximo governo, tá certo? Para falar do governo constitucional, a gente cita dois grupos que se formaram neste momento, nesse período, que vão ser suporte para o governo de Vargas, que é a Ação Integralista Brasileira, AIB, formada em 1932, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, formada em 1935, em oposição à Ação Integralista Brasileira. A AIB, Ação Integralista Brasileira, ela é liderada pelo escritor Plínio Salgado e tem o lema Deus, Pátria e Família, certo? Defendia um governo autoritário de partido único, tá certo? Então muito parecido aí com o fascismo italiano. Tinha o interesse da nação sobre os indivíduos. Então assim, a ideia é o que vale é a nação e não o indivíduo, não a pessoa. Então é um nacionalismo agressivo que a gente vai ver aí, tá? Defendiam também censura aos meios de comunicação. Lógico, se a nação vale mais do que o indivíduo, por que o indivíduo tem que ficar falando? Quem tem que falar é o presidente, e nesse caso para eles é um partido único e um governo autoritário. Usavam violência contra seus adversários políticos e, logicamente, quem defende esse tipo de ideia, e tinha o apoio das camadas médias da sociedade, do alto clero, do empresariado e das forças armadas. Chegaram a ter mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados pelo Brasil. Contrapondo a Ação Integralista Brasileira, surge a Aliança Nacional Libertadora, mais de cunho socialista, ligada ao Partido Comunista Brasileiro, um grupo chamado Frente Popular, né? A ANL é fundada em 1935 e é ligado ao PCdoB, que é o Partido Comunista Brasileiro, tá certo? Tinha como seu líder o Luiz Carlos Prestes, ex-capitão militar. Então a gente conversou na primeira aula dessa série a respeito do tenentismo e vai ver a importância desse personagem no tenentismo, tá certo? E o que defendia a Ação Nacional Libertadora? O não pagamento da dívida externa, acreditando que o Brasil não deve para ninguém, já que nós fomos explorados, são eles que devem para a gente, então não pagar as dívidas externas. Nacionalização das empresas, então de trazer tudo que de alguém que não é do Brasil, nacionalizar, trazer para o governo brasileiro. Vargas, a gente comentou na aula anterior que chega a fazer isso, a nacionalização de muitas coisas, né? Defendiam também a reforma agrária e também um governo popular, diferente da Ação Integralista Brasileira, que defendia um governo autoritário de partido único, tá certo? E aí, a gente vai chegar no ano de 1935, no mês de julho, vai acontecer um manifesto que a gente vai chamar de O Levante Comunista. Vargas vai ficar sabendo que a ANL vai tentar derrubar o governo e implantar um governo popular. Vai haver um embate. Vargas vai fechar a Aliança Nacional Libertadora e um grupo de sargentos, cabos e soldados de Natal, Recife, Rio de Janeiro vai fazer um levante armado chamado Intentona Comunista, que é uma tentativa de golpe de Estado. Pois bem, eu disse tentativa porque não deu certo. Vargas vai sufocar esse movimento e prender e torturar os simpatizantes do movimento e vai declarar o Brasil estado de sítio, portanto, vai cancelar a Constituição que ele havia escrevido, tá certo? Isso vai dar para que, em 1937,
Vargas apresente aí para a população um suposto plano Corre e vai dar início a um golpe de Estado agora nele mesmo, o segundo golpe que Vargas vai dar, e já cancelou a segunda Constituição, uma de 1891 no governo provisório, e agora ele cancela a própria Constituição que escreveu. Nos vemos na próxima aula a respeito de Vargas. Até lá!